Bom dia a todos, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Às vezes meu microfone dá uns, umas surpresas desagradáveis. Bom, nós estamos muito contentes com o sucesso, por assim dizer, né, da grande quantidade de inscritos, né? A gente está um pouco aflito com essa situação de fazer um minicurso virtual. É a primeira vez que a gente faz um minicurso virtual, normalmente é em pessoa, né? E aí a gente fica meio aflito com essas questões operacionais. Mas as meninas, então, conseguiram fazer um canal no YouTube e a gente espera, a partir de amanhã, poder disponibilizar essas ao vivo, talvez até, né? Então, se alguém perde alguma coisa, que pode recuperar, e mesmo que outras pessoas, além daqueles 100 que a gente conseguia receber, possam também, então, aproveitar. Embora talvez a gente não consiga manter no YouTube durante muito tempo. Enfim, isso são outras questões. Mas, enfim, damos as boas-vindas a todos. Fiquei encantada que, de repente, a gente tem alunos de várias partes do país, né? E até estava conversando com um dos meninos que é intercambista, quer dizer, de outro continente, né? Então, assim, é bastante interessante. Outra coisa é que a gente também, depois do curso, pode atender a vocês algumas questões, se vocês precisarem, né? Aliás, acho que eu vou por aqui eu acho que eu não pus na apresentação o meu e-mail, né? O oficial A gente pode colocar no chat também, professora. eu pus aqui, né? E então, para alguma dúvida, a gente vai organizar o curso em aulas de aproximadamente 45 minutos, e aí a gente teria 10 minutos para perguntas, né, que a gente pode usar o chat, e uns 5 minutos para beber água e ao banheiro, essas coisas, mas vai ser um tipo de uma maratona, né, porque são 4 horas, 3 dias seguidos, e eu espero que a gente consiga atender a vocês e não cansar demais. Bom, então, bem-vindos a todos ao nosso mini curso de métodos no estudo de mamíferos, né? Eu deixei os alunos mais ou menos conectados, porque se eu cair, eles podem me avisar, né? Se eu não perceber, né? Bom, e eu fico imaginando, quer dizer, por que um curso de mamíferos, né? Claro, a gente gosta dos mamíferos, né? Como muitos dizem, eles são zoofofos, né? E com isso são bastante parecidos com a gente e tal. Fofofauna. Fofofauna. Mas tem uma outra questão que, para mim, é especialmente interessante, que eles são muito diferentes entre si, eles têm uma variedade de modos de vida. E, então, nesse sentido, a gente usa uma variedade de métodos e eles são basicamente assim, sempre um novo desafio, né, para o trabalho, né? Uma nova espécie, um outro tipo de método e uma outra forma de abordagem, né? E, basicamente, com essa aula introdutória, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Bom, então, de quem que a gente está falando? A gente está falando, né, dos mamíferos, né, e eles incluem desde esses monotremados ou prototéria, que botam ovos, né, e que a gente não tem nenhum por aqui, incluem os marsupiais, né, que são esses que têm filhotes, por assim dizer, expulsos do útero prematuramente, né, que a gente mostra essas figuras de canguru, mas que, na verdade, né, o animal que ocorre na nossa região, assim, em abundância, visível quase, é o gambá, né? Os placentados, otéria, né, que tem esse amplo desenvolvimento intrauterino dos filhotes. Tá?
E essa é uma figura de livro norte-americano, claro, e com isso inclui algumas espécies que a gente não tem por aqui, né, mas que são muitas vezes o que aparece na literatura, né? Dentro dessa variedade de mamíferos, a gente tem uma variedade enorme de tamanhos, né? Aqui a gente está mostrando um mussaranho de 2,5 gramas, que a gente não tem aqui na nossa região, mas que existe na América Latina, ocorre por aqui, e até um elefante de 4 toneladas, né? Isso pensando nos animais, digamos, mais terrestres. Claro, se a gente incluísse uma baleia, a gente, então, quadruplicaria, né, esse tamanho. Eles também têm uma variedade de modos de vida bastante ampla, né, desde aquáticos, né, que a gente está vendo um golfinho ou um peixe-boi, aos terrestres, que no nosso caso é o que a gente vai tratar mais, principalmente, fossoriais, como tatu-galinha, né? E até voadores, né? Como voadores verdadeiros, como morcego, né? Ou planadores, como em outras regiões do planeta, né? E eles também têm uma variedade de hábitos, no sentido de que alguns são diurnos, né, como os primatas, né, que a gente pode até falar sobre os métodos de observação e tudo que a gente vai abordar, como alguns mais crepusculares ou noturnos, né, que quase sua grande maioria, né. A gente também poderia falar nos diferentes tipos de dieta, né? O nosso interesse do nosso laboratório está muito relacionado à dieta, às variações sazonais nos itens de alimentação e o que isso implica para os diferentes mamíferos. Tudo bem? Bom, e essa variedade de modos de vida e dietas existem desde o surgimento dos mamíferos, né? Esse é uma figura, uma ilustração de um artigo do Lu, de 2007, né? Esse é um pesquisador paleontólogo chinês, e ele mostrando, né, que já na época, a gente coloca aqui na lateral, né, as idades, o Jurássico, né, o Cretáceo inicial e o Moderno, né, cada coluna mostra um modo de vida diferente, né, desde terrestres generalizados, como semiaquáticos ou nadadores, né, como a nossa lontra, né, terrestres caminhantes, aqui exemplificado por um guaxinim, né, os fuçadores, cavadores, como os nossos tatus, né, e vejam que esses modos de vida têm representantes, né, já no Jurássico, né, e mesmo aqui como escansoriais, a gente chama de escansorial aqueles animais que tanto vivem no chão como sobem em árvores, né, e aqueles mais arborícolas seriam os mais exclusivamente arborícolas, né, que vivem nas árvores mesmo. E voadores e planadores, né, também com representantes naquela época. Eles também têm uma variedade enorme de dietas, né, desde os mais generalizados, sonívoros ou insetívoros, herbívoros, enfim, né, até os mais especializados, como carnívoros, carnívoros para onívoros ou carnívoros para necrófagos, né, que se alimentam, então, de carcaças de animais mortos, ou especializados em insetos coloniais, como cupins e formigas, né, ou insetívoros de uma forma geral, né, sem ser exatamente especializados em insetos coloniais, e insetívoros onívoros, né, que incluem também outros itens na dieta, como frutos, enfim. Bom, aqui a gente vê... os marsupiais aí ficaram meio escondidos ali como nome, né, o número de espécies atuais. Então, a gente tem
entre marsupiais, a grande quantidade é na Oceania, claro, né? E a gente, aqui a gente coloca, por exemplo, a Austrália no cantinho inferior direito, né? Os grupos, as ordens, né, que ocorrem na Austrália e a quantidade de espécies, mas a gente também tem algumas espécies, algumas que ocorrem aqui nos Andes, mas não no Brasil, né? E aqui a gente colocou 3 exemplos de espécies, os gambás, claro, que ocorrem muitas vezes no nosso ambiente urbano, né? A gente também tem aqui uma cuíca que a gente mostra, inclusive ela com essa cauda preênsil, né? Um animal bastante arborícola, né? Muitas vezes a gente tem cuícas que são insetívoras, outras até que se alimentam também de frutos e dispersam sementes. E aqui embaixo a catita, né, do gênero Monodelphis, que são animais muito pequenos, mas extremamente carnívoros, né? Carnívoros no sentido de que eles podem subjugar ratinhos de igual ou mesmo maior tamanho. Bom, e os gambás são onívoros, são escansoriais, né? Ocorrem tanto no chão como nas árvores. Bom, então aqui, inclusive, a gente procurou, com essa ilustração, mostrar que num mesmo lugar, por assim dizer, a gente pode ter uma grande quantidade de cuícas, né? Então, aqui, isso foi de um trabalho que a gente fez em Intervales, né? Na verdade, principalmente relacionado à dispersão de sementes, e a gente encontrava algumas cuícas que só ocorriam no dossel, outras que eram basicamente de subbosque, e outras que frequentavam todo o perfil, todas as faixas, todos os estratos da floresta, né? E também alguns que a gente, por assim dizer, não capturava porque eram basicamente carnívoros, né? E que não comiam frutos, quer dizer, a gente capturava, mas que eles não estavam, por assim dizer, fazendo parte do nosso trabalho. E vejam que nessa ilustração eu nem falo do gambá, que também ocorre, né? Então, mostrando que no mesmo lugar, né, a gente pode ter várias espécies, cada uma usando o ambiente do seu jeito. Bom, e então aqueles eram os marsupiais, né? Aqui a gente começa, então, com os placentados, né? São os mamíferos que têm placenta, né? E que, então, têm um desenvolvimento intrauterino bastante amplo, né? Aqui, antigamente, a gente chamava isso de ordem Xenarthra, ou antes ainda era a ordem Edentata. Edentata significa que não tem dentes, né? E que é o caso do tamanduá-mirim, do tamanduá-bandeira, né, dos tamanduás de uma forma geral. Mas a preguiça tem dentes, né? E os tatus também. Embora os dentes dos tatus sejam, digamos, um tanto quanto primitivos, né, eles têm dentes. Então, são considerados, né, com dentes. E, por outro lado, eles compartilham Xenarthra é uma articulação xeno, né, de esquisito, artra de articulação, né, na coluna, na região dorso-lombar. Eu vou mostrar um slide um pouco sobre isso. Mas hoje em dia a gente chama eles de pilosa para as preguiças e os tamanduás, né? Então, cerca de 10 espécies na América do Sul, 9 no Brasil, e no caso dos tatus, eles agora são classificados na ordem Cingulata, porque eles têm as cintas, né, que vocês podem ver no dorso. Então, o Dasypus novencintus. Então, eles têm 9 cintas. Tem alguma variação. E, claro, quando eu estou falando sobre esses números de espécies, elas mudam todos os dias, né? Com os avanços na taxonomia, na sistemática, o pessoal agora
do ponto de vista, tem feito mais coletas e também analisado do ponto de vista genético e descoberto mais espécies. Então, por exemplo, né, em 2017, foi feito esse trabalho com tamanduaí, né, do gênero Cyclopes, que era uma espécie só, considerado uma espécie só, e o pessoal descobriu que tem pelo menos 6 espécies, né? Então, com isso, os números que eu estou citando, eu sigo alguma literatura que eu vou mostrar em seguida, mas é sempre importante a gente dizer, olha, fulano diz que tem tantas espécies, né? E eu não discuto o número de espécies, porque eu não trabalho com taxonomia. Então, eu sempre me apoio em algum autor, né? Então, agora, né, já com o número novo, né? Bom, e eu comentei sobre essa questão da xenartria, né? Vocês podem ver aqui ao lado direito, né? Mais ou menos a gente tem embaixo uma articulação dorso-lombar de um coelho, né? E comparado com a de um tatu, né, mostrando que elas têm articulações extras entre as vértebras. Tá? E isso, tanto os tamanduás, como as preguiças e os tatus têm essa característica, né? E por isso é uma coisa que é usada para separar esse grupo dos outros grupos. Tá? Uma característica compartilhada, né? O que o pessoal da taxonomia chama de sinapomorfia, né? Quer dizer, uma basal para todos. Bom, então, passando para a ordem Chiroptera dos morcegos, né? Os quirópteros abrigam tanto os morcegos como as raposas voadoras. Né? Nós não temos raposas voadoras, elas ocorrem na África, vários outros, na Ásia, né? Por exemplo, uma raposa voadora é a que dispersa a manga, né? Que não é nossa também, é exótica aqui, né? E a gente não tem raposas por aqui. Mas é um grupo bastante diverso, né? E aqui tem, né? Aqui a gente está colocando como 181 espécies no Brasil, né? Mas eu acho que tem, né, pelo menos 8 novas nos últimos anos, né? E a maioria é essa filostomide, né? Vocês veem o nome embaixo aqui na parte esquerda, né? Que tem uma folha nasal, né? E esse Andirá anura caldifer, que eu estou mostrando aqui, tem esse focinho bastante alongado, é um animal nectarívoro, né? Os Natalide, Moloside e Vespertilionide, vocês podem ver um pouco essa parte entre as pernas e a cauda, né? Quase uma rede de captura de insetos, né? Eles são basicamente insetívoros, né? E aqui embaixo, claro, tem o famoso hematófago, que é uma única espécie que se alimenta de sangue de mamíferos, né? Existem outras 2 espécies que se alimentam de sangue de aves, mas vejam que em 180 espécies, né, o número que se alimenta de espécies que se alimenta de sangue é muito pequeno. Bom, e passemos para a ordem carnívora, tá? Então, a ordem carnívora tem, né, tanto focas, bastante aquáticas, né, como a ariranha, né, que é semi-aquática, né, carnívoros ambos, né, de dieta também, mas nem todos os da ordem carnívora são carnívoros, ou seja, se alimentam de carne, de presas, né. Aqui a gente tem o furão inclui vários insetos na sua dieta, é um animal solitário. Cachorro vinagre, o pessoal está começando a ter dados bastante interessantes da história natural do cachorro vinagre, mostrando, inclusive, que ele é bastante social, né, vive em grupo.
E aqui a jaguatirica, né, que é um carnívoro estrito e que vai se alimentar tanto de presas no solo como algumas aves também. Né? Esse grupo, até uns tempos atrás, eu não sei se esse termo ainda é utilizado, é chamado de ficipédia, porque tem os dedos fendidos, né, livres, em grande parte. Né? Aí a gente tem o coati, que é bastante arborícola, mas a gente pode chamar ele descansorial, porque tem uma época do ano em que ele anda bastante pelo chão, né? E se utiliza de insetos, de frutos, né? É um animal também bastante social, as fêmeas andam juntas, né? A gente tem um aluno que estuda os coatis, mas ele não tinha disponibilidade para participar do minicurso com a gente e falar sobre o seu trabalho. E aqui só mencionando que a gente acaba não trabalhando com pinipédia, né, com esses animais mais aquáticos, né, nesse sentido, para trabalhar com animais mais aquáticos, a gente precisa de uma infraestrutura diferente do que a gente dispõe, né? Então, nesse sentido, a gente não tem trabalhado com essa grande variedade de mamíferos, tá? Então, aqui, se a gente considerar, se a gente excluir esses mais aquáticos, a gente acaba ficando com 29 espécies de carnívoro aqui no Brasil. Bom, e aí passando para falar sobre os cetáceos, baleias e golfinhos, a gente também não tem trabalhado com baleias e golfinhos, mas enfim, eles são um grupo importante, né, dos mamíferos, né, e a gente normalmente divide eles em baleias, né, que são aquelas com barbatanas, e os golfinhos, que são aqueles com dentes. E aí tem sempre aquela pegadinha, né? E aí a orca, que o pessoal chama de baleia assassina, né? Então ela não é de barbatanas, obviamente, né? Para ser assassina, ela precisa ter dentes e bastante dentes, né? Então é isso que seria uma pegadinha, né? Porque na verdade a gente chama ela de baleia orca, mas ela estaria no grupo dos odontocete. Tudo bem? E vejam que a gente tem descoberto novas espécies de boto, né? Tanto em 2014, 2017, ou seja, mesmo animais assim razoavelmente visíveis têm sido descritos aqui no Brasil. E se a gente pensar, acho que no Japão o pessoal tem descrito também baleias, né, que não ocorrem por aqui, enfim, né, mas são animais bastante grandes, né, que a gente poderia imaginar que não estaríamos descobrindo nenhuma espécie nova. E agora vocês talvez estão ainda pensando, mas cetartiodactyla? Não seriam só cetáceos? Pois é, Artiodactyla, né, como vocês sabem, são os veados. Mas e aí? Como que foi feita essa junção? Né? Então, alguns anos atrás, já há 2 décadas, né, se a gente pensar que é 2001, já se foi há muito tempo, o pessoal descobriu no registro fóssil essas espécies, né, e fizeram a relação de que eles são realmente ancestrais das baleias atuais, né, e o que eles apresentavam, então, esse é o título do artigo de 2001, né? Foram 2 artigos, na verdade, que saíram em 2001, que é Caminhando com as Baleias. E por quê? Porque nesse ossinho, talos, ou também chamado de astragalo, é um osso do tornozelo. Nós temos talos, nós temos um astragalo, mas o que classifica os Artiodactyla, que é a característica ancestral que une todos, é
osso com polia dupla, né? E eles descobriram esse osso com polia dupla no Diacodexis, que é um ancestral das baleias, tá? Então, por isso, né, que hoje em dia a gente fala em cetáceos, a gente fala em artiodáctila, mas se a gente quer ser né, correto, a gente fala, então, nos cetartiodáctila. Tá? E aqui, só mostrando que sus, né, é do porco doméstico, né, que é um artiodáctila. Tudo bem? Né? Então, esse osso com polia dupla é uma característica compartilhada, né, entre os artiodáctila e os cetáceos, tá? Os ancestrais dos cetáceos. Hoje em dia, as baleias não têm mais talos, né, astragalo, e nesse sentido a gente não conseguiria ver nas baleias atuais essa característica. Mas como os ancestrais têm, né, ele foi classificado assim. Então, vamos ver os outros cetartiodáctila, né, que a gente sempre conheceu como artiodáctila, né? Então, porcos, hipopótamos, veados, girafas, antílopes, cabras, carneiros e bois também, né? E aqui eu procurei trazer exemplos de espécies que ocorrem na nossa região, né, como os veados, né, o veado mateiro, o veado campeiro, aqui no Brasil, e os porcos do mato, queixadas, catetos. E aqui é interessante porque, bom, os veados não, são solitários, mas as queixadas e os catetos podem formar bandos grandes, né, de 30, 40, 50 indivíduos, né? E eu procurei incluir também um camelídeo, né, a lhama, que não ocorre aqui no Brasil, mas que ocorre aqui na América do Sul, que eu achei importante para vocês verem, né? A nossa fauna de Artiodáctila não é muito variada, né? Vocês vejam que a gente não tem nem 10%, né, da fauna, da número de espécies que ocorrem no mundo, né? A gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade, né? Uma coisa que a gente também se refere a eles como dedos pares, porque normalmente são aqueles dois dedos que tocam o chão, né? E com isso tem cascos, né? A gente então tem dois dedos que tocam no chão, são dedos pares. Bom, né? Dentro desse grupo tem uma espécie nova para o Brasil. Bom, e aqui eu me lembro de um ano que um aluno meu falou assim: poxa, professora, mas a senhora não vai falar dos bovide, né? E eu falei: bom, é que a gente normalmente focaliza a nossa fauna que ocorre no Brasil, né? E nós não temos bovide nativo no Brasil, né? Então, ele achava importante eu incluir um slide sobre os bovide. Então, quem são os bovide, né? Claro, os nossos animais domésticos, como, né, o gado bovino, ovino, caprino, né? Exemplificados aqui do lado esquerdo. E do lado direito eu coloquei alguns dos animais que ocorrem nas Américas, mas na América do Norte, né? Então, na América do Norte, a gente tem uma cabra montesa, a gente tem boi amiscarado, ou mesmo os bisões, né? Que são animais também que fazem manadas enormes, né? Ou essa ovelha das montanhas rochosas. Na América do Norte também a gente tem a Antilocapra, que chega inclusive ali na região do México, né? Só que no caso da Antilocapra é outra família, é a Antilocapridae. Bom, e aí a gente passa aos Perissodactyla, né? Cavalos, antas e rinocerontes, né? E que tem dedos ímpares, né? Às vezes até tem um dedinho par que não toca no chão. Os dedos ímpares que a gente está considerando são aqueles que tocam no chão, né?
São 17 espécies atuais e uma ou duas no Brasil. Claro que aí a gente tem o nosso maior mamífero, né, da nossa fauna, que é a anta, né, o Tapirus terrestres, tá? Né, maior mamífero terrestre do Brasil. E alguns, em 2013, então, foi descoberta essa anta pretinha, né, que é uma anta que ocorre na região amazônica, de menor porte, e é considerada uma espécie diferente. Nem todos os autores consideram essa anta como uma espécie diferente, tá? Então, mas enfim, veja que até o pessoal hoje em dia está, por assim dizer, descobrindo animais desse porte, né? Bom, e aí vocês talvez estão perguntando, mas e ungulados, o que são? Né? O que a gente normalmente diz que os ungulados são aqueles que caminham sobre unhas ou cascos, né? E eu tinha um colega que chamava que era como bailarina, porque eles estão assim na ponta dos pés, né? Bem na ponta das unhas, não é nem dos pés, né? Mas é, na verdade, uma classificação popular, né, que não tem correspondência do ponto de vista científico, mas que é bastante interessante quando a gente discute algumas outras coisas. Bom, então passamos para a ordem primates, né? A gente tem uma grande quantidade de primatas no Brasil, né? Aqui eu coloquei 3 espécies, né? O mico-leão preto, que ocorre aqui no estado de São Paulo, né? Um sagui ou mico, o sauá, né? Que é uma espécie de porte intermediário, 1 quilo e meio, né? E o muriqui, que é a nossa maior espécie, né? Bom, e a gente continua descobrindo várias espécies, né, naqueles entre-rios da Amazônia, né, e até o ano passado, retrasado, uma nova espécie de sauá. Bom, e claro, né, o nosso maior primata das Américas, né, que é o muriqui, com 15 quilos. Eu sei que 15 quilos é um pouco ridículo se a gente pensar, né, num gorila de 250, mas enfim, né, dentre as nossas espécies, é o nosso maior primata, né, e é interessante a gente chamar a atenção aqui. Bom, e passamos aos rodentes, né? Veja que os rodentes, de longe, né, dão um baile, né? É um dos grupos, é o grupo mais especioso, né, mais rico em espécies, né? E aí a gente normalmente pensa, rodentes são ratos, né? Mas, na verdade, e assim, claro, muitos sendo realmente ratinhos, né, são mais difíceis de a gente separar, né? E a gente tem descoberto, né, agora com a genética, os estudos têm descoberto muita coisa nova, né? Então, pelo menos 52 espécies novas. Tá? Então, sempre vejam esses números com reserva, né? A gente está comentando sobre isso, mas cada dia tem novidades e cada dia a gente precisa estar atualizando. Então, vejam que são sempre números aproximados, tá? E nem todos os rodentes são ratos, né? Então, por exemplo, o ouriço cacheiro, um animal bastante arborícola, vejam ali ele com a cauda preensil, né? E se alimenta de frutos e folhas, né? Né? É da ordem. Né? O serelepe, né? Um grande predador de sementes, que às vezes esquece, enterra, ele armazena seus frutos, e de repente se esquece e está aqui dispersando sementes também. Né? Existem também ratos arborícolas, como esse rato de espinho, ali da região do norte da Bahia, de Ilhéus, é um animal bastante diferenciado, né? E, claro, o nosso maior roedor, né? A capivara, o maior roedor do mundo, né? Que ocorre aqui na nossa região,
muitas vezes em profusão até em ambientes urbanos, né? E, claro, né, dentre os rodentia tem os ratinhos, tem as cutias também. Então, é um grupo também que bastante diverso em termos de organização social, alguns solitários, como o celerepe, o ouriço cacheiro, ou mais sociais, como a capivara, né, vivendo nos seus haréns, né, e todos com uma dieta mais vegetariana, né, ou folhas, como herbívoros, ou mesmo predação de sementes ou frutos, enfim. E, para terminar o nosso desfile de espécies aqui da nossa região, a gente tem a ordem lagomorfa, né, que é um grupo ainda bastante fraco no Brasil. Até recentemente a gente tinha apenas uma espécie de tapiti, com uma distribuição super ampla, ocorrendo em todo o Brasil, né? E o pessoal agora está descobrindo, por exemplo, essa outra espécie de tapiti, aqui assinalada, na região de Mata Atlântica, aqui do Sudeste, né? Nessa última lista são consideradas 4 espécies para o Brasil, né? E então, assim, eu acho que tem muita coisa a se conferir ainda, né, com relação ao tapiti. Eu coloquei aqui também a lebre europeia, que tem se expandido, e hoje em dia eu acho que ela chega até a Bahia, né? Ela, na verdade, foi um animal introduzido no sul da Argentina para caça esportiva e vem subindo, né, como praga exótica. É um animal muito mais esguio, ela é maior, ela é mais elegante, delgada, né? E mais de áreas abertas. Mas eu estou falando em praga porque muitas cultivares, né, maracujá, coisa assim, o pessoal perde muito para ela ataca. E uma coisa interessante é essa, também bastante distintiva, é que ela tem as orelhas bastante longas e com essa ponta negra, né? Então, a gente consegue separar relativamente fácil quando a gente avista uma lebre de um tapiti. Tem também os sirênia, os peixe-boi, né? Existem 4 espécies atuais no mundo e 2 no Brasil, né? O nosso peixe-boi da Amazônia, né? No Rio Amazonas, e também um peixe-boi marinho ali na costa da Paraíba, do Pernambuco. Bom, e existem outras ordens não registradas no Brasil atual. Aqui eu achei interessante, né? Existe esse registro por esse Pascoal e colaboradores, um pesquisador, um paleontólogo argentino, né, que encontrou um dente de ornitorrinquídeo na Patagônia Argentina, né? Então, ou seja, aqui na América do Sul, a gente já teve ornitorrinquídeos. Aqui também eu comento um pouco sobre muitas vezes a gente fala, monotremados, né? Que, na verdade, mono é trema está ligado ao orifício, então que eles teriam um orifício, a cloaca, né? Ou às vezes a gente fala em prototéria, ou seja, um antecessor de uma placenta, né? Proto, né, como que vai dar téria uma placenta. Tá? Então, só para comparar um pouco a utilização desses 2 nomes. Bom, então, né, dentre os prototéria, a gente teria essa referência, mas é a única que a gente tem para a nossa região. Nossa região, senso amplo, né, América do Sul. Tá? Se a gente pensar na Oceania, então existem pelo menos 5 espécies, né, de ornitorrinco e equidnas. Bom, dentre os extintos, né, quer dizer, a gente está falando daquele ornitorrinquídeo, que não ocorre mais aqui, a gente tem esses
extintos, como o tigre-dente de sabre, que é, na verdade, um placentário, né, ou seja, tem placenta, né, então, ou a preguiça gigante, que também é um placentado, né, então, que não existem mais, mas que já existiram aqui na nossa região. E o pessoal continua descobrindo animais, né? Esse é um mamífero pequeno, né? Foi uma descoberta do ano passado, né? Lá na região do sul do Brasil, né? Vocês podem ver ali aquele quadradinho, né? Ali no Rio Grande do Sul, né? Então, volta e meia, alguém está descobrindo uma nova espécie de mamífero placentado extinto. Bom, né? E a gente tem vários outros grupos que a gente não tem no Brasil, né? Então, eu tinha comentado sobre os mussaranhos, né? É um grupo bastante grande, bastante rico de espécies, mas de animais muito pequenos, né? Inclusive alguns que têm saliva venenosa, né? Um grupo bastante especial. Existem algumas espécies no Caribe, mas não aqui no sul. Os mussaranhos elefante, que são outros grupos, né? As topeiras, os tenrecos, né? Mussaranhos arborícolas também, né? Claro, mais recentemente a gente ouviu falar muito nos pangolins, né, que são principalmente da África e da Ásia, né, por conta do Covid, né, a ideia de que talvez o vírus do Covid, do SARS-CoV-2, teria surgido, pulado para nós humanos, talvez a partir dos pangolins. Tem também o aardwort, que é um animal da África do Sul, né? Os lêmures voadores, né? Os dermóptera, que não são nem lêmures nem voam, né? Eles, na verdade, são planadores, né? Írax. E também a questão do proboscide, né? Os elefantes, que é como exemplo atual, né? Mas que já existiram na nossa região, né? Os mastodontes. Bom, claro, né? A gente tinha uma reconstituição de um mastodonte no Museu Nacional e com o incêndio a gente acabou perdendo, né? Essa reconstituição. Bom, e então aqui a gente tem uma ideia também do artigo do Lu, né? Esse paleontólogo chinês, sobre a árvore, por assim dizer, dos mamíferos e tudo que já desapareceu, né? Então, vocês vejam no desenho colorido, né, na lateral, a largura dos diferentes símbolos, né, dá a riqueza de espécies para a região, tá? Então, mostrando, então, nesses ramos terminais, né, tanto os marsupiais, como os placentados, né, como os monotremados, mais ou menos o número proporcional de táxons, né, que ocorrem. Né? Então, o que sobrou é basicamente o que eu mostrei para vocês. Bom, e aqui eu achei interessante a gente comentar sobre os mamíferos no mundo, né? Então, ao longo da minha apresentação, eu comentei, né, sobre a grande quantidade de roedores, e vocês podem ver que nessa pizza a maior fatia é de roedores, né? A segunda maior fatia são dos morcegos, né? E as outras fatias, né, com grupos menores, tá? E aqui separando, né, os marsupiais americanos dos marsupiais australianos, né, para vocês reconhecerem, né, nesses nomes das ordens diferenciados. Prestem atenção nessa fatia vermelha dos primatas. Né? E aqui eu nem me dou mais ao trabalho de conferir o número de espécies, tem mais de 5.400,
simplesmente, porque continuam aumentando, não só por descrições aqui na nossa região, mas em outras partes do mundo também. Prestem atenção na fatia vermelha. Né? Ali só lembrando dos mussaranhos. Prestaram atenção na fatia vermelha? Vocês viram que no mundo são 8% e que no Brasil são 16% e continuam crescendo? Né? Isso mostra a nossa responsabilidade com a fauna de primatas. Nós, aqui do Brasil, com a responsabilidade, nós somos o país que tem a maior diversidade de espécies de mamíferos e de primatas também. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei embaixo duas referências bastante importantes. Uma é do Libardi et al., que é no site da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, né, aqui dos mamíferos do Brasil, e eles atualizam o número de espécies quase que, acho que 3 ou 4 vezes por ano. Né? Então, vocês querendo saber o número de espécies atual, eles estão sempre atualizando. E uma outra questão é essa fonte, o Quintela, é uma publicação do ano passado, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, né, que, inclusive, faz uma avaliação. Por exemplo, o Quintela, ele acha que aquela anta pretinha não é uma boa espécie. Por outro lado, ele já aceita, ou fez uma avaliação cuidadosa de uma nova espécie de tapiti. Então, se vocês estão interessados nessas questões, isso também pode ser conferido nessa publicação. Né? Continuam aqui. Veja, eram até pouco tempo atrás 650, agora já estão 700, quer dizer, mais de 100 espécies foram descritas nos últimos anos. Tá? Então, e continuam aumentando. Então, aqui tem essas 3 referências, né, a 4, na verdade, né, porque inclui o site da Organização dos Mamíferos do Brasil. Tem esse livro que foi editado pelo Nélio dos Reis, né, é possível baixar, ele é de 2011, então não está totalmente atualizado, tem alguns problemas, mas tem a grande iniciativa, né, de juntar, né, o que se sabia, pelo menos até 2011, num livro que é bastante acessível, o PDF vocês podem baixar. Essa lista anotada dos mamíferos do Brasil, que já é a 2ª edição, de 2012, também tem, e aí para cada espécie se cita os biomas, é uma lista, né? É bastante interessante. E também o artigo que eu comentei do Quintela, né, do ano passado, nos Anais da Academia Brasileira das Ciências, que vocês também podem baixar. Então, tudo disponível para ficar na maior atualização. Aqui, para terminar, eu queria comentar um pouco nessa questão da descrição dos números de espécies ao longo das décadas, isso da fonte da lista anotada, né? E aqui comentar, por exemplo, né, que a gente teve uma grande quantidade de espécies descritas na época que os naturalistas vieram ao Brasil. Então, quando a princesa Leopoldina veio para se casar com Dom Pedro, né, e os imperadores, a Casa Real veio para o Rio de Janeiro, né, então isso tem um aspecto bastante importante, né, também na questão do Museu Nacional, do estabelecimento de coleções, mas muitos desses viajantes faziam expedições aqui no Brasil e tem material depositado no exterior, em várias instituições também, né, e que foram descritas nesse período. Né, e, claro, mais recente também, né, com vários picos, por exemplo, no início de 1900, do século passado, então,
estabelecimento de novas coleções, como o Museu de Zoologia, né, o Museu Paulista, originalmente, depois Museu de Zoologia, enfim, né, com atividades bastante intensas de expedições de coleta de material para a descrição dessas espécies, que ocorre até hoje. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, alguns dos exemplos que eu comentei, né? Então, mostrando como essa curva de espécies cresce, né? Continua crescendo. E, além disso, marcar de que, na última década, mais de 50 espécies de mamíferos já foram descritas no Brasil, né? E sendo a maior parte endêmicas. Essa questão do endêmicas, né, que ocorre numa região relativamente restrita, geográfica restrita, e isso é super importante. Tá? Então, a distribuição da riqueza pelos biomas, né? Então, tanto a riqueza total como de espécies exclusivas, né? Que aí, nesse sentido, chama bastante atenção para a Amazônia, né? E aqui mostrando um pouco, quer dizer, que a distribuição dessa riqueza não é homogênea nos diferentes biomas, né? Morcegos e primatas são mais diversos na Amazônia, carnívoros no Cerrado e roedores na Mata Atlântica. Bom, aqui só mostrando as ilustrações que eu usei na minha apresentação, elas são, né, desses dois guias, né? Isso são ilustrações que têm direitos autorais e que, nesse sentido, é proibido o uso comercial, né? Mas como o nosso curso não é comercial, né? Então a gente pode utilizar e, como sendo de guias, elas ilustram bastante várias qualidades desses desenhos. E aqui, só para juntar, eu pus esse anexo, porque ao longo da apresentação vocês viram essas bolinhas azuis, amarelas, laranja, vermelhas e verdes, né? E que eu achei interessante, porque isso está relacionado com a origem dos grupos, né? E da tectônica de placas, quer dizer, à medida que os continentes foram se separando, esses grupos foram se né, separando geograficamente, né? Então, originalmente, no Cretáceo, a gente tinha mamíferos no norte e no sul, né? Boreotéria e Atlantogenata, né, que no final do Cretáceo, com a separação dos continentes, deram os Euaxontoglires, né, que são, na verdade, deveria estar escrito em azul, desculpe, Laurasiatéria em amarelo, Xenartra em verde e Afrotéria em vermelho. E a referência do artigo da FNAS de 2007. Tudo bem? Bom, e aqui eu gostaria de apresentar, né, os alunos que vão tratar dos diferentes métodos de estudo ao longo dessa disciplina, né, com a colaboração, são basicamente do meu laboratório, embora a Ana Beatriz não faz parte dele, mas ela se prontificou de fazer a apresentação dos morcegos, como ela está mostrando aqui. Né? E aí cada um deles está trabalhando com esse método que eles vão apresentar para vocês e, dessa forma, vão contribuir, né? E vocês vão ficar conhecendo eles e os projetos, e assim vai ser uma coisa bastante interessante e rica. Então, o programa, na verdade, né, hoje eu fiz essa introdução, a gente vai falar sobre os morcegos, com a Ana Beatriz, os pequenos mamíferos, com a Karina, e a parte de censos em primatas, sempre lembrando que os censos podem ser utilizados com outros animais. Amanhã a gente vai ter a parte de levantamentos, comportamento, dispersão de sementes, digamos, mais dedicados aos primatas, né, que a gente pode ver eles, seguir essas coisas, e na quarta-feira a parte mais relacionada com os carnívoros e dúvidas gerais. Tudo bem?
Bom, com o nosso entrevero inicial, a gente acabou que terminamos fora do horário. A gente estava querendo fazer uns 10, 15 minutos, né? Deixa eu ver aqui, abrir o chat. Tá. Pode ficar tranquila, professora, que como a gente demorou um pouquinho, né, liberando o pessoal, acho que nos próximos dias a gente vai ajustando isso aí. E agora a gente abre para perguntas, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar no chat, pode abrir o microfone, a gente também quer ouvir um pouco vocês, tá bom? Ô, Hilary, você quer falar da lista de presença agora? Eu falo ao final. Tá aqui. Bom, eu acho que, enfim, se alguém quiser fazer um intervalo, aproveitar para pegar uma água, a gente pode, né, uns 5 minutos até a Ana Beatriz começar. Eu ia sugerir exatamente isso, professora, para a gente fazer uns 5 minutinhos de intervalo, até para ver o pessoal se organizar, né? Alguém tem uma pergunta importante, né? Claro que essa é sempre uma questão, né? Como que as baleias foram colocadas na mesma ordem dos servos? Pois é. Então, embora hoje em dia as baleias não tenham membros posteriores, né, visíveis, pernas, né, como a gente chama, os ancestrais, e aí tem várias outras características que colocam eles realmente como ancestrais, tinham esse osso do calcanhar ou do tornozelo, né, com essa polia dupla, que é um osso com a polia dupla que caracteriza os cervos e os bovídeos, enfim, né, todos os artiodáctila. E qual a importância dessa polia dupla, né, para os atuais que possuem? É por onde passam tendões que vão permitir, por exemplo, no caso da gazela, uma corrida sensacional, elástica, né? Ela vai poder fugir dos guepardos, né? Correndo sem muito gasto de energia, porque é elástico, então é como um elástico que quando você bate, sai, né? Então é bastante interessante essa parte, né? Ó, professora, eu coloquei uma imagem aqui Tá. dos ossos do veado, do porco, do paxetus, que é o ancestral, né, das baleias, comparação com o cachorro da polia dupla. Né, então vocês vejam que o cachorro não tem polia dupla, né, mas o paquicetus já tem, né, é esse sulco, por assim dizer, né, em cima e embaixo, e com isso passam tendões por ali e faz com que a corrida, né, dê impulso, né, quando ele pisa, ele acaba que isso oferece um certo impulso, né, e com isso ele pode correr, né, então tem um aspecto adaptativo também bastante importante. Posso fechar? Pode. Quer dizer, por mim, pode. Todas as espécies de morcegos hematófagos são encontrados aqui no Brasil? Sim. Todas as espécies, as três, todas as três, das
180 que ocorrem aqui no nosso Brasil, né, isso que a gente está chamando de brasileiros, entre aspas, elas ocorrem no Brasil, mas, por exemplo, né, não tem, vocês já se deram conta disso? De que não tem morcegos hematófagos na África, na Ásia, na Oceania? Né? Ou seja, né, o Drácula não era um morcego, porque na Europa não tem vampiros. Enfim, bom, mas na verdade são animais, são poucas espécies e relativamente raros. Eu acho que a Ana Beatriz vai comentar um pouco sobre isso, mas se vocês pensarem que numa mata contínua, que não tem influência humana, né, enfim, né, não tem muita coisa para comer, né? Quer dizer, tem a fauna, né, tem primatas, tem, né, carnívoros, enfim, porcos, mas assim, não tem muita presa, né? E claro que com a nossa criação de bovídeos, equídeos e tal, a gente, de repente, a gente agrupa e junta muita coisa não, muitas presas, muitos animais interessantes, e isso certamente faz com que as populações dessas pouquíssimas espécies possam se ampliar. Mas, enfim,